aí, será que esse desafio do modo caverna realmente faz sentido? Dá pra sair na frente de 99% das pessoas? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Ficou interessado? Assista ao final. Se você é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Valdene Andrade, educadora financeira. Não vou nem pedir o teu like agora, segura ele aí. Se no final do vídeo você vê que o conteúdo tratado aqui te ajudou de alguma forma, agregou valor para sua vida, aí sim, você deixa o like na confiança e ainda se inscreve no nosso canal. É muito importante. É dessa forma que a gente sabe que você está acompanhando o nosso trabalho e, claro, a gente vai trabalhar arduamente todos os dias para produzir conteúdo de qualidade. Pois bora lá! No dia 15 de outubro de 2023, eu me deparei com um vídeo da Ana Jordes falando sobre o modo caverna, uma maneira de você sair na frente de 99% das pessoas. Aquilo me chamou a atenção, eu fui assistir, fui entender. Basicamente, o modo caverna, ele se divide em 6 pilares. Esses pilares têm um propósito de te ajudar a construir a melhor versão de si mesmo. Se você não está entendendo nada do modo caverna e quer saber um pouco mais em detalhes, eu já gravei um vídeo, vou deixar aqui na descrição para que você possa assistir posteriormente. Pois bem, avançando aqui o conteúdo, o modo caverna ele é dividido em 6 pilares. É como se fosse uma pirâmide mesmo. Os 3 primeiros são obrigatórios, ou seja, você tem que fazer independentemente. Você não vai escolher qual é o pilar. E os 3 últimos são flexíveis. Aqui você pode escolher qual é a área da tua vida que você quer melhorar. E falando sobre os pilares obrigatórios, a gente tem o pilar da saúde, ou seja, praticar atividade física todos os dias. Val, eu sou sedentário, uma pessoa que não gosta muito de ir para academia, praticar atividade física. Se você decidir entrar no modo caverna, você vai precisar praticar atividade física todos os dias, regularmente. Leia-se, por exemplo, dar uma caminhada no parque, sair para pedalar, esse tipo de coisa você vai precisar fazer. E aí você pode escolher o que melhor se adequa à tua realidade. O segundo pilar obrigatório é o da mente, ou seja, aqui você vai ter que eliminar o excesso de dopamina ruim. Exemplo, o uso de redes sociais em excessivo, ou então uso de drogas, bebida alcoólica, cigarro. Isso você vai ter que eliminar durante os 6 meses, que é a duração que indicam ser o modo caverna, mas como eu falei, você pode reduzir esse tempo. Eu, no meu caso, vou fazer por 5 meses. E o terceiro pilar obrigatório é o do desenvolvimento. Aqui você vai precisar estudar de forma ativa. O que é estudar de forma ativa? É sentar a bunda na cadeira, pegar um caderninho, eliminar tudo aquilo que tira a tua concentração e estudar. Anotar tudo aquilo que você está lendo ou escutando. E os 3 pilares flexíveis, você pode escolher o que quiser. Mas o fato de ser flexível não significa que você vai fazer só quando quiser. Significa que você pode escolher o pilar. Eu, por exemplo, escolhi ler por 30 minutos todos os dias, cuidar melhor da minha alimentação, ou seja, seguir meu plano alimentar, a dieta, e por último, investir tempo no meu próprio negócio. Como eu já falei anteriormente, eu decidi fazer o modo caverna por 5 meses. Essa foi a duração que eu decidi de acordo com o meu contexto. Sendo assim, iria durar 152 dias. Hoje estou no dia de número 85. E o que foi que eu aprendi? Quais foram as minhas dificuldades? Tudo isso eu vou compartilhar agora. De acordo com o meu contexto, as minhas principais dificuldades foi justamente ter ficado doente durante esses 85 dias. Então teve um momento que eu fiquei ali gripada ou então com enxaqueca. Nesses dias, durante esses momentos, eu não consegui me comprometer 100% com o modo caverna. E é algo que a gente precisa levar em consideração. É um desafio? Sim. Você se comprometeu? Sim. Mas você também precisa respeitar o seu corpo. Se ficou doente, pare o modo caverna ou só faça aquilo que você realmente consegue. Essa foi a minha dificuldade, justamente porque eu fiquei doente e isso ninguém controla. A segunda dificuldade é que eu trabalho em regime CLT, ou seja, eu vendo as minhas horas para outra empresa e fora tudo isso, eu ainda tenho que me comprometer com as atividades do desafio. E aí eu trabalho, sei lá, de 9 às 7 da noite e eu só podia fazer as atividades do desafio ou antes de ir para o trabalho, antes das 9 da manhã, ou depois quando eu chegava do trabalho. O lado positivo aqui é que eu trabalho de casa, então eu trabalho sem me deslocar. Eu não preciso me deslocar todos os dias para ir para o trabalho. A gente sabe que quando você se desloca, você acaba perdendo 2, 3 horas ali naquele processo de ir e vir. No meu caso, como eu trabalho de casa, isso facilitou um pouco, mas mesmo assim, alguns dias ainda foi bastante difícil. Por quê? Porque depois do trabalho eu já estava cansada, já estava chateada naquele dia estressante. E eu lembrava, nossa, eu ainda tenho que ler,
eu ainda tenho que ir para a academia. Como é que eu vou fazer tudo isso sendo que eu tive um dia tão exaustivo, cansativo? Essa foi uma das minhas principais dificuldades também. E acredito que vai acontecer com você. Por quê? Porque diferente de algumas pessoas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que garantir o pão de cada dia. E aí você precisa encaixar esse desafio dentro do teu contexto e dentro da tua realidade. E um outro ponto de dificuldade que eu enfrentei foi algumas viagens que eu fiz durante esses 85 dias. Viagem de férias mesmo. Eu moro aqui em Portugal e aqui a gente não precisa tirar um mês de férias, né, seguido, todos os dias, como manda a CLT do Brasil. Aqui a gente pode escolher alguns dias, por exemplo, eu posso tirar uma semana, posso tirar até um dia de férias. E aí eu já havia planejado algumas férias antes de entrar no desafio Modo Caverna e eu resolvi manter essas férias. Mas aí o que eu fiz? Eu precisei adaptar. Bom, se eu estou dentro de um desafio que eu me comprometi, as minhas viagens, as minhas férias, elas foram pautadas em lugares que eu podia dedicar um tempo para fazer as atividades do desafio. Então eu fui para uma cabana, eu fui para um lugar que eu podia, todo dia pela manhã, estudar, ler, investir no meu negócio, gravar vídeo, por exemplo, que faz parte do meu negócio. Então eu tive que adaptar as minhas férias para que o desafio fosse respeitado. Uma das coisas que me ajudou foi justamente porque o meu esposo ele também decidiu entrar no desafio do Modo Caverna. E aí foi muito mais fácil organizar a logística das férias, porque ele também concordou em procurar lugares que a gente pudesse ter sossego e paz para colocar em prática tudo que a gente precisava fazer diante do desafio. E a gente sabe, quando a gente sai da nossa casa, é muito mais difícil manter a rotina. Por mais que você diga, eu vou viajar, mas eu vou manter a minha rotina de estudar todos os dias pela manhã. Você até pode ter esse tipo de pensamento e a vontade de fazer. Mas a gente sabe, quando a gente sai ali da nossa rotina, que está toda organizada, fechadinha, é muito mais difícil para o nosso cérebro se acostumar e identificar que antes da diversão vai ter que ter a obrigação. Isso foi bastante difícil. Como uma boa planejadora financeira, não basta você planejar, é preciso você acompanhar, olhar para os números, para verificar se de fato você está se comprometendo com o que foi planejado ou não, está tendo ali uma certa escapadinha. Porque se tiver uma escapadinha, certamente o resultado final não vai ser muito condizente com aquilo que foi planejado. Vamos olhar para os números do meu Modo Caverna. Nesses 85 dias foram 2.310 minutos de estudo. Isso equivale mais ou menos a 90% do planejamento concluído. Ou seja, eu realmente segui quase que a linha o fato de ter que estudar todos os dias. Em relação à atividade física, foram 71 dias de atividade física. Lembra que eu fiquei doente? Isso impossibilitou ir para o treino e para a academia. Isso é o que vale a 83,52%. Já em relação a investir no meu negócio, foram mais de 127 horas empreendendo. Isso é absurdo. Como é que uma pessoa faz isso dentro de 85 dias, sendo que trabalha para outra empresa, vende a sua hora para outra empresa? Ou seja, é aquela desculpinha, né? Não é problema de tempo, e sim foco. Quando você tem um foco, você arranja tempo, o tempo aparece. Quando a gente olha para a porcentagem, foi um total de 92,94% do tempo dos 85 dias investindo no meu próprio negócio. Já em relação à leitura, foram 2.190 minutos de leitura, colega. 85% do planejamento ali, realizado, feito como deveria. Em relação à dieta, segui 65 dias, que dá aí mais ou menos 76%. Bom, a dieta eu sei que eu posso melhorar, ainda vai ter tempo para isso. Em relação ao álcool, 82 dias sem beber, isso mesmo, nadinha de álcool. Eu bebi apenas no Natal e no Ano Novo, porque eu já havia me comprometido e planejado fazer essa escapadinha. E por último, 85 dias sem fumar charuto. Sim, eu sei, charuto não é nada legal, não é nada positivo, não é uma sugestão, mas eu costumo fumar charuto de vez em quando, não é um hábito, mas durante o Modo Caverna não pode, ou seja, 85 dias sem fumar. Aí você deve estar se perguntando, Val, como é que você está acompanhando todo o seu desafio durante todos esses dias? Imagino que deve ser bem difícil fazer o acompanhamento de cada atividade. Sim, é difícil, mas lembra que eu falei do vídeo da Ana Jordes? Foi com ela que eu conheci o Modo Caverna e ela compartilha um template que você pode utilizar através da ferramenta Notion. Foi isso que eu fiz e é isso que eu vou te mostrar, porque essa ferramenta, esse template, ajuda bastante
quem está fazendo desafio. E eu sugiro que você também use. Bom, aqui está o template que a Ana compartilhou. É justamente uma forma de você acompanhar o desafio Modo Caverna. E aí ela tem umas explicações aqui, quais são os pilares, alguns exemplos e tem a parte do calendário. Seguindo aqui o calendário, eu comecei no dia 15, então você pode ir marcando cada atividade que você vai fazendo no decorrer do desafio. E aí tem todos os dias, desde o momento que você iniciou. No meu caso, comecei no dia 15 de outubro e estou continuando, né? Estou ainda em processo de dedicação ao desafio. Então você consegue marcar todos os dias, você consegue ir acompanhando. E aí é desse momento também que você pode verificar se as coisas estão indo bem ou não estão indo tão bem assim. Por quê? Se você for ver ali que numa semana você quase não fez nada do desafio, significa que você precisa olhar novamente para o teu planejamento. Será que algo na tua vida mudou e que você precisa reavaliar? Ou você só teve um dia ruim ou ficou doente, como algo que aconteceu comigo e eu já relatei isso? Pois bem, basicamente é esse template que eu uso, é esse template que me ajuda muito no dia a dia para acompanhar todas as etapas, todos os pilares que eu preciso me comprometer. E tem me ajudado bastante, por quê? Porque às vezes você planeja seguir a dieta, ir para academia, estudar, e aí com o dia a dia, na correria, as coisas vão acontecendo e você acaba falhando, você acaba não se comprometendo com a palavra que você mesmo deu para si mesmo. E aí quando eu olho para o tracking, né? Quando eu olho para o Notion e vejo que, cara, eu já estou há 2 dias sem treinar e eu disse que iria treinar. Nesse caso, isso me dá uma motivação para não falhar no treino. A mesma coisa com a dieta. Quando eu tá lá planejado, tenho que seguir a dieta bem direitinho, à risca, e eu já vejo que eu tô há 3 dias sem marcar, sem dar o check, né, na opção de dieta, isso já me deixa triste. Por quê? Significa que eu não estou acompanhando, eu não estou me dedicando 100%. Não precisa nem ser 100%, tá? 90%. Não estou me dedicando 90% à minha dieta. E isso, no final, vai ter um resultado bastante negativo. Lembra das porcentagens que eu te mostrei anteriormente? Pois bem, o ideal é que você passe pelo menos ali de 70% em cada uma das atividades, em cada um dos pilares. E quais foram as lições aprendidas? Eu já falei das dificuldades, já mostrei como é que eu consigo acompanhar cada um dos pilares, mas chegou a hora da gente falar, Val, o que você aprendeu nesses 85 dias de desafio? Para começar, eu aprendi a dizer não para tudo aquilo que me tirava do planejamento. Se eu sei que eu tenho que seguir a dieta, que eu tenho que praticar atividade física, eu não vou sair para balada no dia anterior, eu não vou sair para beber com os meus amigos, até porque não pode beber durante o desafio. Então tudo isso já facilita para que eu consiga manter todo o meu planejamento. Aprendi a dizer não. E por que dizer não é tão importante? Simples, te dou um exemplo. Vamos lá, você está com foco na dieta, você quer seguir o planejamento alimentar que a tua nutricionista passou. E aí você vai para o seu trabalho e encontra com os amigos no trabalho. E aí no final do dia, aquelas pessoas vão te chamar para jantar e até para ir para um happy hour. Você acaba indo por quê? Porque você não quer dizer não para as pessoas. Você quer agradar os seus amigos, mesmo sabendo que você tinha dito que iria seguir o planejamento alimentar e que naquele dia não estava planejado sair da dieta. Mas por medo e não querer dizer não para os seus amigos, você acaba cedendo. E de tanto ceder, a gente deixa de fazer o que realmente precisa ser feito. No modo caverna, eu aprendi a dizer não. E você vai ver que é o comportamento que define os seus resultados. Nesses 85 dias me dedicando ao modo caverna e investindo mais horas de trabalho no meu próprio negócio, empreendendo, eu já consegui escrever um e-book. Estou tirando do papel uma ideia que eu já tinha há muito tempo. Eu já estou numa nova parceria de trabalho, ou seja, agora eu tenho um novo sócio. Tudo isso eu fiz quando eu comecei a fazer o que realmente precisava ser feito. Parei de procrastinar. Uma das melhores coisas que aconteceu durante esse desafio foi justamente parar de beber. Bom, eu não sei como a bebida entrou na sua vida, como é que você foi apresentado à bebida alcoólica, mas no meu caso eu aprendi com os meus pais, de tanto ver. Ou seja, meus pais na sexta-feira se reuniam em casa com os amigos, bebiam a sexta-feira, bebiam um sábado, domingo estava de ressaca, aí ia trabalhar de segunda a quinta, sexta, bebia de novo, sábado bebia de novo. Então,
Eu cresci achando que isso era um comportamento comum, era você beber com seus amigos para celebrar, para ser feliz, e não é bem assim. E o principal problema do álcool é justamente porque ela é uma droga extremamente bem aceitável dentro das nossas rodinhas de amizade, ou seja, socialmente é uma droga bastante favorecida. E aí existe uma linha muito tênue entre você beber para ficar legal, feliz, descontraído, e você beber para passar do ponto. Aí no outro dia vai vir aquela ressaca moral. Você nem quer ver seus amigos com medo que eles falem algo que você não recorda, que você não lembra. Essa ressaca moral, para mim, é terrível e eu adorei, realmente estou gostando muito dessa parte, que é justamente parar de beber bebida alcoólica. Fora a ressaca moral, tem a ressaca física, porque você fica um dia todinho passando mal. Não come, não bebe água, fica ali enjoando, ou seja, por causa de uma noite anterior, de um dia anterior de diversão com seus amigos, você perde o dia seguinte. Então, ressaca realmente não faz o menor sentido. E quando eu passei a tirar o álcool, do meu dia a dia, mesmo já estando bebendo muito pouco, mas mesmo assim eu ainda bebia, então quando eu saía para o restaurante eu tomava uma taça de vinho e tal. Quando você retira esse tipo de bebida do teu contexto, é muito mais fácil emagrecer. Ou seja, esses 3 quilos que eu perdi, certamente foi favorecido porque eu também eliminei o álcool da minha vida. E uma outra lição, um outro ponto muito positivo foi justamente economizar dinheiro. Quando eu tirei a bebida do meu contexto, que a gente sabe, em um restaurante, a bebida geralmente ela é bem mais cara. Eu ultimamente passei a tomar um pouco mais de vinho, ou seja, o vinho, a garrafa do vinho, é mais cara sim, é mais caro do que se a gente comparar com uma cerveja. Bom, eu removi o álcool, removi o charuto, ou seja, eu passei a economizar muito mais dinheiro. Financeiramente, foi uma decisão muito positiva. Melhorei o meu ambiente. O que isso quer dizer, Val? Eu passei a ser muito mais seletiva com as pessoas que eu estava convivendo. Quando você entra no modo caverna, bom, você vai passar a estudar bastante. Vai ter que ler, vai ter que ouvir podcast, estudar de forma ativa. Eu precisei investir mais tempo no meu negócio, atividade física. E tudo isso faz com que você fique com o seu tempo um pouco mais reduzido. E aí, se eu tiver que escolher entre sair com meus amigos de noite ou sentar para estudar e ler meu livro, porque eu disse que ia fazer isso por causa do modo caverna, eu prefiro ficar em casa. Isso fez com que eu reduzisse um pouco mais o meu quadro de amizades, assim, de não ficar saindo e tal. Eu passei a investir melhor meu tempo, focar naquilo que realmente importa, que é desenvolver a melhor versão de mim mesma. E uma coisa importante aqui, o ambiente, ele não determina quem você é, mas ele potencializa quem você será. Por isso que é tão importante você redobrar o seu cuidado. Quem são as pessoas que estão fazendo parte do teu núcleo de amizade? Será que elas realmente agregam valor na pessoa que você é e que você quer ser? Se não, talvez seja a hora de partir. E como um dos pilares é justamente a leitura, 30 minutos por dia, eu voltei a ler de forma consistente todos os dias, somando um total aí de 768 páginas lidas. Eu vou até deixar aqui na descrição quais foram os livros que eu li durante esse período, caso você se identifique, mas fez uma diferença absurda. Por quê? Porque quando você lê, você aprende, você expande o seu horizonte e isso é fundamental para quem quer se desenvolver. Retomei o meu curso de inglês. No início do ano 2023, eu estava muito focado em estudar inglês todos os dias. Mas aí quando chegou ali junho, eu dei uma escorregada, dei uma vacilada e o meu progresso no curso diminuiu bastante. Por quê? Porque eu estava usando meu tempo com outras atividades. E quando eu entrei no Desafio Modo Caverna, eu voltei a estudar todos os dias 30 minutos. E isso melhorou bastante. Ou seja, hoje eu já participo de projetos onde o inglês é o idioma principal. Eu já participo de reuniões, eu apresento, eu conduzo reuniões. Estou muito mais confiante no idioma. E a última lição aprendida, que para mim foi a melhor de todas elas, é que eu posso ser melhor que a minha melhor desculpa. Como assim, Val? Não entendi nada. Atividade física, por exemplo. Eu já pratico atividade física de forma constante há pelo menos 5 anos. Mas sempre tinha aquela vez que eu dizia, vou treinar hoje não, estou cansada, vou ficar aqui no sofá, amanhã eu treino. E aí, às vezes, eu comecei a perceber que para treinar, eu estava dependendo do meu estado de humor. Se eu estiver feliz, eu treino. Se eu não estiver feliz, eu não treino. E aí você vê que, como assim? Estou perdendo para o meu humor, mas eu tenho que treinar sim. Por quê? Porque treinar me deixa muito mais confiante, melhora a minha autoestima, melhora a minha saúde, me dá disposição para trabalhar, me ajuda a dormir bem durante a noite.
Então eu estava sendo desleixada com a academia, com o treino. E aí eu até sinto aquela vontadezinha de pular o treino, de falhar, de não ir, de arranjar uma desculpa. Mas quando eu lembro que eu tenho que dar o check, não. Aí eu vou pro treino, vou pra academia e faço o meu melhor. Isso é o que importa, ou seja, eu estou aprendendo a ser melhor do que a minha melhor desculpa. Eu estou ganhando pro meu humor. E quando você dá esse passo, quando você avança nesse ponto, aí, colega, nada pode te deter, porque você mentalmente está preparado para ir em frente, para seguir adiante. Bom, o desafio ainda não acabou, ainda tem mais alguns dias pela frente, mas diante de tudo isso que eu já vivi nesses 85 dias, é tudo isso que eu posso compartilhar com você. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo foi muito bom, foi positivo para você, já deixa o like na confiança e se inscreve no canal. Te vejo no próximo domingo, 6 horas da noite. Tchau!